F5 na notícia. Muito bem, aquele abraço para você que nos assiste. Estamos chegando com mais um F5 da notícia. Já de início, meu grande abraço aí para o nosso papaizão aí do grupo, Ederson Moreira. Seja bem-vindo, Éder. Olá, você, Aslan. Olá, Matheus. É isso aí, meus amigos. Não dá para ver muita olheira aí, não. Mas, né, a gente tá dando uma disfarçada. Parece que você deu uma emagrecida. Dá para ver um pouco do teu cansaço aí. Eu já estou Isso assimilando. É verdade. Isso é verdade. Eu fui emagrecendo junto com a mãe. Depois que a criança nasceu, eu fui emagrecendo junto. Estou acompanhando, sendo parceiro. Meu caro amigo Matheus, e por aí não vai bater essa onda aí, não? Vamos esperar mais um pouquinho, né, Aislan? Um olá, uma boa tarde, bom dia, boa noite para você, independente do horário que o pessoal está assistindo. Ederson Moreira também, meus cumprimentos ao Papai Fresco. Vou deixar para vocês que já estão um pouquinho mais adiantados, né? Daqui uns 2, 3 anos a gente conversa. Obrigado por nos chamar de velho. A gente agradece. Você vai chegar lá também. Mas hoje no F5 da notícia, a gente comenta um pouco dos bastidores da política. Nós estamos caminhando para a primeira semana de abril, e essa primeira semana de abril já expira o prazo para aqueles futuros candidatos que, porventura, venham mudar de partido. E isso está acontecendo, essa movimentação intensa está acontecendo em vários locais, né? Eu quero saber como é que está por aí. Aqui, há 3, 4 vereadores, né, que têm cadeira aí na Câmara de Vereadores aqui da cidade, mudaram de partido, vão para a disputa de uma reeleição. A briga aí para prefeito bem definida aqui no cenário de Mangueirinha. Eu quero saber como é que está em Xanxerê e também aí em Francisco Beltrão, meu caro amigo Matheus. Primeiro com você, Éder. Pois é, com certeza a movimentação já é grande, a gente já ouve muita coisa, mas ainda antes de a gente ouvir essa movimentação já estava intensa, né? A verdade é essa. Mas o que se vê por aqui em Xanxerê é um cenário em que o atual prefeito Oscar Martarello ainda não confirma se vai para a reeleição. Ele afirmava na campanha passada que ele não iria para a reeleição, independente do que acontecesse nos 4 anos. Ele fez uma campanha dizendo que era contra a reeleição, Éder? Ele falava que não tinha o objetivo de ir para a reeleição, ele não gostaria de ir para a reeleição. E tudo se encaminha para que ele vá, porque há uma pressão, inclusive popular, como se... não lembro de ter visto, né, nesses anos de cobertura jornalística, de uma pressão do próprio eleitor para que ele vá. Isso quer dizer, a aceitação dele aqui realmente está muito forte. Qual é o perfil do Martarello para que vocês possam entender? O empresário aqui do município de Xanxerê, presidente de associação empresarial, um currículo muito respeitado por aqui, entrou na política doando o próprio salário, o salário do vice também sendo doado, quer dizer, uma empresa já estruturada numa situação melhor financeiramente, filhos assumem a empresa, ele se dedica à política e Xanxerê realmente tem vivido um momento interessante aqui. Mas agora chega nesse momento de conflito, né? De definir, eu vou seguir esperto, né, Matheus? Eu vou seguir Éder, aquilo que eu falei lá sabe atrás. por quê, Éder? Sabe por quê? Porque eu nem conheço, nem sei da história do teu prefeito aí de Xanxerê, mas já me vem o alerta aqui na minha cabeça, olha que cara esperto. Ele vai para uma campanha dizendo que ser contra uma reeleição, ele fica quieto, ele, como quem diz aquele bom político, né, Matheus? Deixa que o povo fale. Se o povo quer, eu vou novamente. Fica esse clima no ar, né? Mas se você fala deste perfil, tende a ter feito uma boa gestão aí. E aí, Matheus, como é que está em Beltrão? Beltrão, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque o atual prefeito Kleber Fontana já está no segundo mandato, foi reeleito com uma aprovação altíssima, 80% dos votos, ainda mantém uma grande aprovação, tendo o seu reduto eleitoral, a sua base ainda consolidada, pouquíssima oposição. Por outro lado, a grande incógnita é quem será o candidato apoiado por ele, porque num primeiro momento, o seu sucessor natural, que seria o vice-prefeito Antônio Pedron, não teve as bênçãos do grupo, capitaneadas pelo deputado estadual Ademar Traiano, que é presidente da Assembleia Legislativa e cujo reduto eleitoral é Francisco Beltrão. Inclusive, o padrinho político de Antônio Pedron, que é o deputado estadual Vilmar Reichenbach, num primeiro momento também havia sinalizado que não apoiaria sua pré-candidatura a prefeito. E o grupo estaria, então, apoiando ou Antônio Bonetti, que era secretário de administração até o ano passado, no momento afastado já para se dedicar à campanha e também a problemas de saúde,
ou o vereador Ronaldo Bisotto, do PP, que também foi prefeito, já aponta como prefeiturável, foi candidato a deputado federal e desde o início de seu mandato, primeiro mandato, manifestando interesse a concorrer à prefeitura de Francisco Beltrão. Mas a voz do povo, ao que tudo indica, que era Antônio Pedron, que também tem uma trajetória na sua carreira muito consolidada e respeitada, passou liderando várias classes da sociedade civil organizada, inclusive a Associação Comercial, foi vice-prefeito junto com o Kleber durante 2 mandatos e neste ano, há poucas semanas, bateu o pé e disse: mesmo que talvez o grupo não me queira, serei pré-candidato. E agora está migrando de partido, ao que tudo indica, indo para o MDB a partir da semana que vem. E agora a questão já começa a mudar. Aqueles que não apoiavam a pré-candidatura de Antônio Pedron começam a voltar atrás, inclusive o deputado Vilmar Reichenbach. E agora o Antônio Pedron e o MDB tornam-se a noiva, que todos os pretendentes querem casar e fazem as propostas. Então agora o cenário basicamente é ver quem será o vice de Antônio Pedron e, por outro lado, acredito que o PT deverá trazer um candidato como prefeiturável sendo oposição. Existem alguns outros nomes que ventilam pelos bastidores, mas o que a gente percebe mesmo é uma polarização que pende para o nome de Antônio Pedron, que já tem nas pesquisas espontâneas mais de 30% das intenções de voto, um cenário aí com 7 a 8 pré-candidatos. Só para eu entender, Matheus, o Pedron, ele é o atual vice do Kleber? Atual vice-prefeito do Kleber, dos 2 mandatos. Então, a própria situação rachou no primeiro momento e agora começa a se acosturar para tentar evitar esse rachamento. E você sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu faço um link agora passando as informações aqui de Mangueirinha. Mangueirinha é uma situação engraçada. Aqui nós temos um histórico de quando vai para uma reeleição, o negócio não funciona. Por exemplo, nós temos aqui o prefeito Ilídio, que foi já reeleito, não pode mais ser de candidato. Aqui em Mangueirinha, sempre que nestas circunstâncias o prefeito que já foi reeleito lança o seu vice, que é mais ou menos o caso daí, aqui existe uma resistência brutal. No histórico da política de Mangueirinha, quando é uma reeleição, e aí o cara chega na eleição não podendo sair de candidato e lança seu vice, historicamente a derrota na certa. E aqui esse cenário pode acontecer esse ano novamente. Porque o prefeito Ilídio ele tem 2 opções. A situação hoje ela está dividida aqui em nossa cidade. Veja só como é que é. O prefeito Ilídio, situação, ele tem a opção de largar o ex-secretário de saúde, Ivo Liciano Leonarchic, como candidato a prefeito, cara muito forte, ex-presidente do COSEMES, a nível de estado. O prefeito Ilídio tem a situação de largar o Ivo de candidato, seria a primeira vez que um prefeito largaria um secretário, um fato novo. E tem a opção de largar o seu vice, o Leandro, encarando esse histórico aí da política mangueirense de que quando um prefeito larga o seu vice depois de uma reeleição, a coisa não funciona. A situação está desta forma. E do lado de oposição, pinta novamente na disputa Augusto de Avão. Augusto de Avão foi o vice do Palauro na eleição de 8 anos atrás, quando o Ilídio ganhou, Ilídio e Leandro ganharam de Palauro e Augusto. Palauro hoje tem uma posição um pouco mais fora da política, apenas nos bastidores, e pinta o seu vice da ocasião, o Augusto, como hoje o principal candidato da oposição. Mas aí ainda tem que ver aonde que o PT vai, aí porque aqui tem aquela encrenca lá de esquerda e direita, que também rola muito, aí tem que ver, assim como você falou que é a princesinha aí, aqui a princesinha é o partido do MDB, é um partido relativamente organizado, com um bom número de filiados, é o partido, podemos dizer assim, mais organizado que tem na cidade. Hoje tem o comando do filho do ex-prefeito, hoje falecido, Miguel Aguiar. O MDB se tornou a princesinha que todo mundo... Se tornou a noiva que todo mundo quer casar. Agora todo mundo quer aliança com o MDB para fazer uma chapa forte na majoritária para ir para a disputa da eleição. Cenário aqui em Mangueirinha completamente aberto também, meu caro amigo Éder. Pois é, e essa questão partidária realmente define muito, porque na definição de quem você traz para perto, ou te constrói ou ajuda a destruir a eleição. E aqui a gente tem um cenário na nossa região em que um PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, pode se fortalecer bastante nessa eleição, porque, mais uma vez, a centro-direita e a direita vai se dividir.
Então, nós temos um cenário em que o prefeito provavelmente deve ir para a reeleição, temos um secretário dele postulando a ser candidato também, já se descolando um pouco mais da administração e buscando um espaço no sol também, e nós temos também um empresário, mais um empresário da cidade que desponta como um provável candidato. Tudo está indicando que teremos 4 candidatos também, sendo 3 de direita ou centro-direita e 1 da esquerda. E a gente sabe que aqui a postura do eleitor da esquerda é fidelidade, é um eleitor mais fiel. Então tem aqueles votos que realmente eles vão acontecer. E nessa divisão da centro-direita, aí sim pode realmente acontecer alguma surpresa. Se indica, o que a gente sente de clima na rua é que realmente o atual prefeito tem tudo, se ele de fato confirmar o nome dele para essa reeleição, tem tudo para ser reeleito pelo trabalho que tem feito. Mas a gente sabe que eleição, meu amigo, não se ganha por antecipação. Então, realmente é um cenário que está indefinido, mas houve uma movimentação importante que por parte do prefeito, nessa questão de sigla partidária, como você estava comentando, para aproveitar esse gancho, que ele foi para o PL. Ele estava no PSDB, foi para o PL e em Brasília ele foi recebido por ninguém mais, ninguém menos de que Jair Bolsonaro assinando a filiação dele no partido, Carol Detone, nossa deputada federal aqui representando a região, e agora uma xanxerense também, porque casou com um empresário aqui do município de Xanxerê, e também o governador Jorginho Melo. Então vamos lá, o prefeito mudando de partido, tendo como aliado o governador do estado, deputada federal que representa o estado e também a nossa região, e o Bolsonaro, que é a grande figura da direita em todo o Brasil. Então, quer dizer, ele ganha uma força muito grande por aqui, nesse aspecto, quando a gente fala de siglas, Aislan. E é impressionante, né, Matheus, como a disputa do federal vai também ramificar nas eleições municipais, porque tem esse negócio de esquerda e direita, tem esse negócio de Lula e Bolsonaro, e tem também a questão do poder, que hoje está na mão da esquerda, que eles querem largar candidato em tudo que é município, querem que o povo saia de vereador, querem que o povo saia de prefeito, querem que se arrisque, eles querem lotar as prefeituras. A esquerda quer aumentar o seu time, obviamente, nestas eleições, já prevendo a eleição daqui 2 anos, quando é para deputados e governadores e presidência mais uma vez. E, por outro lado, aquela dorzinha da direita permanece ativa e eles veem agora a possibilidade de um novo manifesto lotando os municípios, já fazendo uma base da direita forte e também visando as próximas eleições. Política é boa por causa disso, né, meu caro amigo Matheus? É justamente por esse motivo que as eleições elas intercalam. A cada 2 anos uma municipal e 2 anos depois uma federal. Diferente de muitos países que adotam toda a centralização da mudança política num único referendo. E a gente percebe que no Brasil em específico, a base de uma eleição federalizada, ela é justamente as eleições municipais. Então os partidos injetam muito dinheiro, muito capital político para garantir principalmente cidades-chaves. Beltrão, que é uma das 10 maiores cidades do estado do Paraná, acaba sendo o reduto político de deputados. Só Francisco Beltrão tem 3 deputados estaduais. Teve, em determinados momentos, 3 a 4 deputados federais também. Então, isso você percebe o reflexo da força política e do engajamento que as eleições municipais vão proporcionar. Porque, veja bem, quando a gente fala em eleições municipais, aqui a gente fala de candidatos apoiados por deputados. Porque depois, esse pré-candidato a prefeito, eventualmente eleito ou não, os vereadores, são aqueles cabos eleitorais que vão fortalecer as bases, os votos, para se alcançar lá os 25, 30, 35, 40, 70 mil votos para conseguir uma eleição para a Assembleia Legislativa, mais de 100 mil votos para uma cadeira no Congresso Nacional. Então, a gente percebe, sim, essa preocupação, e cidades menores, talvez é um pouco mais polarizado ainda, porque aquela briga entre vizinhos, né? Aquela situação que acaba sendo mais concentrado, essa briga, entre aspas, né? Essa luta pela conquista nas cadeiras. Cidades maiores, geralmente a briga é de cachorro grande. Então, os eleitores como um todo, os redutos eleitorais, não têm um papel tão ativo assim. Claro, reflete-se nas urnas, mas a briga acaba sendo maior entre os figurões. É pelo menos a percepção que eu tenho um pouco que diferencia menores colégios eleitorais de maiores, Aisla. Não sei Inclusive, se eu estou vendo... também, Éder.
Ô, Matheus, inclusive eu tô vendo esse quadrinho atrás aí na sua estante, é você da candidata a vereador ou a prefeito aí em Beltrão? Ó, Não, tá não. vendo lá, Éder? Tem um quadrinho atrás do Matheus lá? É, Esse quadrinho aqui, ó, foi na sede da Associação dos Advogados, né? Foi lá em Curitiba, não tem nada a ver com política, apesar de que acontece sim um assédio, estou filiado a partido, né? A gente não é apolítico, porém, eu acho que nesse momento talvez não seja Não a é hora. a hora, Nunca, diga Matheus. nunca, mas no momento Certo. talvez não seja a hora. É. E só para um rápido comentário que de interesse de todos nós, ainda não morreu lá no Senado o projeto do fim da reeleição, né, e do mandato de 5 anos. Então seria bem interessante, né? Como um ser político, mas também numa neutralidade de entendimento de tudo que gira dentro de um mandato, eu ainda considero que seria o ideal, sabe? Uma gestão de 5 anos sem reeleição acabaria com muitos vícios que a política tem atualmente, principalmente essas amarras que às vezes tem que ficar de um ano para outro devido ao período eleitoral. Ainda está lá no Senado, não sei exatamente em que pé está, mas ainda não morreu totalmente essa intenção de mandatos de 5 anos ao invés de 4 com possibilidade de reeleição. A minha opinião, sou completamente favorável a esse mandato de 5 anos. E vocês, o que acham? olha, Aslan, essa questão da reeleição realmente é algo muito complexo, mas se você for pegar para olhar historicamente, são poucos os gestores que conseguem fazer uma gestão muito boa no segundo mandato. E muitas vezes essas amarras que você comenta, elas limitam a ação. Eu quero fazer um governo mais popular. E tem medidas que você precisa tomar enquanto gestor que são impopulares. Se você pegar uma empresa, eu gosto muito de olhar para a questão de política, muitas vezes pegando alguns paralelos de empresa. A gente sabe que muita coisa se diferencia, que não é bem assim que funciona, mas se você pegar uma empresa, se você fosse para ser eleito pelos seus colaboradores como o presidente, o prefeito, o diretor dessa empresa, será que você ganharia essa eleição? Por quê? Porque tem momentos que você toma medidas impopulares, mas que são importantes para a sobrevivência dessa empresa. E tem muito candidato que, pensando na reeleição, deixa de fazer algumas coisas que são importantes para o município, para o estado ou para o país e vão tocando o barco. Não, eu vou pensar na minha reeleição estrategicamente, isso aqui é melhor para mim. Então, eu vejo que a reeleição, sim, seria importante que ela tivesse um fim, apesar de que existem, sim, políticos que conseguem fazer um segundo mandato muito bom, mas se você for olhar por esse aspecto, olha, a gente daria oportunidade para novas ideias, para novas pessoas, para dar aquela respirada que é importante também. Matheus. Eu acho que o grande mal da reeleição é justamente você tornar a atuação política uma carreira. Se a gente pega aí grandes clãs da política, eu não estou falando nem de um político só que faz 30, 35, 40 anos de profissão, mas clãs que passam para a segunda, para a terceira geração, como é o caso aqui no estado do Paraná. Muitos deputados aí que já estão na esfera do fulano neto, né? Então a gente percebe a eternização do poder. E o poder é algo que embebeda. Você começa os primeiros 4 anos fazendo uma ótima atuação, buscando a reeleição, e depois, às vezes, tira o pé, começa a tomar medidas mais impopulares, tudo isso porque já não vou mais ser reeleito, então já atingi meu objetivo. Ou então, às vezes, continua no ritmo acelerado, mas para alçar voos cada vez maiores. Não é simplesmente pela contribuição. Então, acredito que sim, que a reeleição ela pode ser um grande veneno, e não só por essa situação de que nem sempre o segundo mandato consegue manter o ritmo, né? Que às vezes um segundo mandato tem uma fórmula um pouco pior. Mas se você pega na maior parte das vezes, não generalizando, mas que na maior parte dos casos, um prefeito de terceiro mandato, esse sim tem uma atuação um pouco mais desastrosa, os números comprovam, porque aí o cara já fez os seus 2 mandatos consecutivos, entrou alguém, né? Às vezes passam, sei lá, 10, 12 anos, 16 anos, ele volta e tenta aplicar nesse momento futuro a fórmula do passado, só que os tempos são outros, a política já é diferente, a máquina pública atua de outra maneira, a esfera administrativa, as demandas, e aí acontece a frustração, mas justamente porque se acreditou muito no nome do passado. Aquela pessoa que foi há X anos atrás já não é mais o mesmo gestor. E nem sempre a experiência é sinônimo de idade. Às vezes é preciso ter uma cabeça um pouco mais arrojada e entender de uma forma um pouco mais flexível a política. Então, eu acredito que sim, mandatos de 5 anos sejam ideais e, você contribuiu uma vez, dá a vez para o outro aí, porque precisa se oxigenar.
Muito bem, veja só como rendeu, meus caros amigos. Vamos encerrando aqui o nosso F5 na notícia de hoje. Eu acho que é uma tendência natural nas próximas semanas a gente continuar falando um pouco de política, né? Vamos nos inteirando do que acontece em nossos municípios para sempre ter essa possibilidade de um diálogo aberto aqui no F5 e nesse sentido vocês me ajudam muito, porque aqui às vezes por vínculos políticos não é com todo mundo que a gente consegue bater um papo sobre política abertamente, como estamos fazendo aqui com vocês dois. Então, vamos para frente, ano político certamente é um dos destaques de todo e qualquer noticiário informativo, né, meu caro amigo Éder? Um abraço para você. Exatamente, Aislan, um abraço para você, um abraço para o Matheus. É isso, vamos seguir atualizando, repercutindo essas informações, desenhando melhor esse cenário. A gente volta a comentar também aqui no F5 para que você que nos acompanha também tenha essa oportunidade de ficar por dentro do que está acontecendo no cenário político dos nossos municípios. Um abraço a todos vocês. Matheusão. Aislan, Éder, mais uma vez um prazer estar na companhia de vocês. Éder, descansa o quanto pode, tá? Porque agora, pelos próximos 18 anos, a vida não vai ser tão fácil assim. O Aislan, aproveita enquanto pode, porque pelo visto falta pouco tempo aí para você estar igual o Éder. As brincadeiras à parte, eu agradeço mais uma vez a companhia de todo mundo que esteve com a gente mais uma vez e nos encontramos por aí no F5 da Notícia. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Tchau, tchau. F5 na notícia.